Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa. Eu vou falar um pouco sobre o teorema do impulso. Impulso e quantidade de movimento são dois conceitos decorrentes do princípio fundamental da dinâmica e que são relacionados através deste teorema, ou seja, o teorema do impulso. Bom, ali embaixo, vamos considerar um corpo de massa m e que está sujeito à ação de uma força resultante constante, como vocês podem observar ali na figura. Pelo princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração podemos substituir pela variação da velocidade dividida pelo tempo, certo? Então, ali a gente pode distribuir, chegando à fórmula do impulso, que é impulso igual a variação da quantidade de movimento. Aqui tem a definição. Para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Aqui a gente tem um exemplo. Em um jogo de vôlei, ao bloquear uma cortada, um jogador devolve a bola ao campo adversário com a mesma velocidade com que ela atingiu seus pulsos. A massa da bola é de 250 gramas. Sua velocidade é de 20 metros por segundo e a duração do impacto é de 0,1 segundo. Aí ele pergunta qual é a força média que o jogador imprime a bola no bloqueio. Então, ali a gente tem um esqueminha mostrando que o jogador vai bloquear a bola e o outro vai devolver com a mesma velocidade com que ela atingiu os seus pulsos, certo? Então, substituindo ali, a gente tem que F vezes a variação do tempo é igual a m, velocidade final, menos m, velocidade inicial. Então, a gente tem F vezes a variação do tempo é de 0,1 segundo. A massa, ali a gente teve que passar para quilos, então vai ficar 0,25 vezes menos 20, menos 0,25 novamente, vezes 20. Aí, arrumando tudo aí, a gente chega que a força é igual a menos 100 newtons, em módulo 100 newtons. Por que ela ficou negativa? Porque, comparando com um eixo X, a bola está indo em direção contrária. Então, por isso que o sinal deu negativo. Mas em módulo ficará 100 newtons. Então, dando continuidade à quantidade de movimento e colisões, eu vou falar um pouquinho sobre a conservação do momento linear. Então, o momento linear total do sistema é conservado se a força total externa que age sobre ele é nula. Então, a força total externa é igual à taxa de variação do momento, que é igual a zero. E se a taxa de variação do momento é zero, então o impulso também vai ser zero. E o que nos resta é só o momento inicial, que vai ser igual ao momento final. Então, aqui temos dois exemplos de conservação do momento linear. O primeiro exemplo aqui é de um canhão, que quando ele solta aqui a bala, ele tem um movimento para trás. Então, esse movimento para trás, a gente chama de velocidade de recuo dele. Aqui acontece a mesma coisa. Quando o soldado dispara a arma aqui, ela vai para trás. E quando ela vai para trás, esse é o recuo da arma. Então, aqui um exercício rapidinho para a gente ver se a gente ficou claro essa ideia. Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada
dispara uma bala de 2 kg, que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Admita a velocidade da bala constante do interior do canhão e determine a velocidade de recuo da peça do canhão. Então, a gente acabou de ver aqui que como a força que o canhão exerce na bala é a força que a bala exerce no canhão, e elas são internas, então podemos usar a conservação do momento linear. Então, a que a gente acabou de ver aqui, que é o momento inicial, que é igual ao momento final. Nesse caso, o momento inicial vai ser 0. E o momento final vai ser a massa vezes a massa do canhão, vezes a velocidade dele, que é o que a gente vai precisar descobrir, mais a massa da bala vezes a velocidade dela. Então, vai ficar fazendo essa continha aqui, a gente vai ficar que a velocidade é igual a menos 0,6 metros por segundo. Então, esse menos 0,6 é porque ele vai ter um recuo para trás. Então, por isso o menos ali. Agora, vamos falar um pouquinho sobre colisões. Então, existem 3 tipos de colisões. Então, a colisão elástica, a colisão inelástica ou parcialmente elástica e a colisão perfeitamente inelástica. Então, a colisão elástica ocorre quando a energia cinética do sistema é conservada e não se altera durante a colisão. Então, vamos por exemplo aqui de um jogador de sinuca. Quando ele bate na bola aqui, na bola branca, essa bola branca vem com uma velocidade e se colide contra a bola vermelha. Essa bola vermelha vai ter a mesma velocidade que a bola branca aplicou nela. Então, ela não vai se alterar. Ela vai continuar a mesma velocidade na bola vermelha. Outro tipo de colisão é a colisão inelástica, ou perfeitamente elástica, ou parcialmente elástica. E ela ocorre quando parte da energia cinética do sistema é transformada em outras formas de energia. Então, aqui um exemplo, quando o jogador leva uma bolada no rosto. Então, diferentemente da elástica, o jogador não vai se movimentar do mesmo jeito que a bola veio até o rosto dele. Então, ele vai se movimentar apenas um pouquinho aqui, como a gente percebe aqui. Então, ela vai ser parcialmente elástica, então, ou inelástica. Outro exemplo aqui, outro tipo de colisão aqui é a colisão perfeitamente inelástica, que ocorre quando os 2 corpos permanecem juntos após a colisão. Esse caso é que envolve a maior perda de energia cinética do sistema. O que vai acontecer? A bola A vai se colidir com a bola B e elas vão permanecer grudadas após essa colisão. Então ela vai perder a maior parte da energia cinética, ela vai perder, pois elas vão continuar grudadas. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é sobre quando um carro se colide com uma moto, por exemplo. Quando o carro se colide com uma moto, e a moto fica grudada no carro, é um exemplo da colisão perfeitamente inelástica, que ela vai perder toda a energia cinética do sistema. Então, resumindo um pouquinho aqui, o perfeitamente elástico ou elástico tem o coeficiente de restituição, que é calculado da seguinte maneira, que é a velocidade de afastamento dividida pela velocidade de aproximação, que vai ser igual a 1. Então, e a energia da colisão elástica, da energia cinética antes, vai ser igual à energia cinética depois. Já o tipo de choque parcialmente elástico ou inelástico, o coeficiente de restituição vai variar de 0 a 1. Então, ele vai ser um número entre 0 e 1. E a energia cinética antes vai ser maior do que a energia cinética depois. Agora, falando sobre o perfeitamente inelástico. Então, o coeficiente de restituição vai ser igual a 0. Então, a energia cinética antes vai ser bem maior que a energia cinética depois. Certo, e agora aqui temos algumas equações para a resolução de problemas sobre colisões que a gente vai usar nesse exemplo aqui. Então, um carrinho de massa M1 de 2 kg, deslocando-se com velocidade V1 igual a 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito, colide com outro carrinho de massa M2 igual a 4 kg, inicialmente em repouso sobre o trilho. Após a colisão, os 2 carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre esse mesmo trilho. Qual que é a perda de energia mecânica na colisão? Então, aqui tem algumas alternativas, então vamos para a resolução.
Então, vai ser igual depois. Então, utilizando aquela fórmula, a gente substitui aqui e vai descobrir a velocidade do carrinho M2. M2. Então, agora para a gente ver a energia aqui, que ele vai ser a perda de energia dele, a gente vai usar energia cinética antes, que a gente vai calcular através dessa fórmula aqui, vai ser 36 joules, e a gente vai fazer menos a energia cinética depois, que vai ficar 12 joules. Então, quanto de energia mecânica que ele perdeu na colisão? 24 joules. Então, é a letra C, certinho. Então, obrigada, gente, e até mais.